Paz do Senhor a todos, boa noite. Que Deus abençoe você que estará ouvindo essa mensagem. Quero trazer uma mensagem de paz e de esperança para a tua vida e que o Senhor possa ministrar ao teu coração nessa noite. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra em Romanos, no capítulo 4, no verso 18, a seguir diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de nações, segundo o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade e Sara de idade avançada, não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Bem, esse texto é um texto muito conhecido, Paulo destacando a fé, a convicção e a esperança de Abraão. Abraão creu no momento em que tudo parecia impossível, improvável. Abraão, quando recebeu a ordem do Senhor para sair da terra dos seus pais, alguém poderia olhar para as circunstâncias em que Abraão saiu e não crer, não acreditar, quem sabe falar para Abraão, aconselhar: desiste disso, isso não é para você, talvez Deus se equivocou. Mas o que Paulo destaca aqui, essa fé extraordinária, essa esperança, que mesmo sem ter esperança aos olhos humanos, Abraão creu, Abraão acreditou na promessa de Deus. E assim é como todos nós. Às vezes as circunstâncias ao nosso lado faz com que a gente desanime, faz com que a gente não veja possibilidades do que o milagre aconteça. Mas Abraão, a Bíblia diz que ele, contra a esperança, ele creu na promessa, ele se fortaleceu, ele teve esperança, apesar que os olhos deles, a esperança natural não conseguia ver. Ele abraçou a esperança espiritual e deu passos de fé, e creu na promessa, e acreditou. E assim somos nós. Nós precisamos ter essa esperança espiritual, mesmo quando as circunstâncias em volta, quando as situações parecem contrárias, nós precisamos crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Abraão estava 100 anos de idade, sua esposa avançada. Ele poderia muito bem baixar a cabeça e desistir daquilo. Ele poderia ficar desesperançado, porque ele olhava por seu corpo amortecido e olhava para o ventre de Sara, e ele poderia baixar a cabeça e não ter esperança, não acreditar. Mas a Bíblia diz que, pelo contrário, ele creu. Ele se fortaleceu naquela promessa que veio de Deus. Ele se fortaleceu naquilo que Deus havia liberado para ele. Ainda que as circunstâncias, as coisas em volta, aparentemente era para não ter esperança. Mas ele tinha uma esperança espiritual. A esperança que cada um de nós temos que ter, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando o cenário não é favorável. Geralmente a gente só crê ou crê mais quando o ambiente é favorável, quando as coisas são favoráveis, quando tudo está acontecendo, a gente crê. Mas nós fomos chamados para crer, mesmo quando os cenários não são favoráveis, mesmo quando a gente olha e não consegue perceber. Mas o nosso Deus, aquele que fez a promessa, é fiel para cumprir. Eu lembro que Jeremias, Lamentações, capítulo 3, ele estava num cenário desolador de Jerusalém. E ele olha e diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Aí ele começa a trazer a esperança ao coração dele, à mente dele. E ele vai dizer: a misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A sua misericórdia se renova a cada manhã. O Senhor é fiel. E nós precisamos trazer essa esperança, essa fé ao nosso coração. Abraão não desistiu, Abraão não abaixou a sua cabeça diante das impossibilidades,
mas ele creu, ele foi fortalecido. A Bíblia diz que ele não se enfraqueceu, antes ele se fortaleceu. Tem momentos que nós precisamos nos fortalecer, mesmo com os nossos olhos naturais, a nossa esperança natural fale, a nossa esperança espiritual não pode falhar. O Senhor, quem prometeu, é fiel. Deus está contigo. E assim como Abraão deu passos de fé, assim como Abraão deu passos de obediência, assim somos nós. Precisamos olhar com os nossos olhos da fé. Precisamos contemplar que Deus, ele é fiel. As circunstâncias, pode até parecer que não há nenhuma esperança, mas aquele que prometeu, ele é fiel. Aquele que prometeu, ele faz existir, ele traz à existência aquilo que não existe. Deus é fiel para cumprir. E assim como Abraão, vamos ter esperança. Vamos contra a esperança, porque é muito fácil a gente crer, a gente plantar em um chão onde há chuva, onde há um favorecimento para que haja uma semente ali, para que cresça. Mas nós, pela fé, temos que crer, assim como Noé também. Quando a gente olha para a história dele, a gente vê que ele construindo uma arca no deserto, um lugar que há muitos anos ali não chovia, mas ele, pela fé, ele tinha uma esperança que aquele Deus que fez a promessa, o Deus que diz: constrói a arca, eu vou te abençoar, este projeto é meu. Ele cria no Senhor, ele sabia que havia um projeto de Deus, e mesmo no meio daquele deserto, naquele cenário árido, ele sabia que Deus enviaria a chuva. Ele estava esperançoso, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então ele estava trabalhando, ele estava crendo, e o apóstolo Paulo nos diz que ele não vive por vista, mas vivemos pela fé. Nós temos que viver não por aqueles que estão diante dos nossos olhos, mas viver pela fé. E viver pela fé é crer no impossível. Viver pela fé é não só olhar os nossos olhos, é só aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar, mas olhar além, olhar acima do muro e ver que Deus é poderoso. Deus é poderoso para que a gente possa andar em esperança, em fé, e não duvidar. A Bíblia diz que Abraão não duvidou. Ele não duvidou, mas antes ele se fortaleceu na fé, dando glórias a Deus, agradecendo a Deus pela fé, porque ele sabia que Deus era poderoso. Ele sabia que aquele que havia prometido, aquele que havia liberado uma palavra, ele era fiel para cumprir. A palavra do Senhor vai dizer, através de Isaías, no capítulo 55, o verso 10, que assim como a chuva e a neve cai do céu e para lá não torna, antes que reguem a terra e faça produzir o mantimento, assim é toda a palavra que sai da boca do Senhor. É interessante que o propósito da chuva e da neve é regar a terra para fazer a árvore produzir o seu fruto, para fazer florescer, e ela só retorna para lá depois que o propósito dela é alcançado. E o Senhor vai dizer: assim é a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Então o que eu aprendo com isso é que Deus tem uma palavra liberada sobre a nossa vida, e que essa palavra vai se cumprir, o propósito de Deus vai se cumprir. Então a gente precisa ter esperança, precisa ter essa convicção que Abraão teve, mesmo com impossibilidades gigantes que ele tinha aparentemente diante dele, o corpo enfraquecido, o corpo da sua esposa enfraquecido, mas ele, pela fé, ele creu contra a esperança. E assim somos nós, temos que crer contra a esperança. Estamos vivendo em um momento difícil, um momento de pandemia, em uma crise tão grande mundial, mas nós, pela fé, já cremos que Deus vai mudar o cenário, que Deus vai mudar as circunstâncias que estão diante de nós. Nós não podemos não enxergar, nós podemos não ver as circunstâncias, mas nós vivemos por fé. Nós temos esperança que o nosso Deus, o Deus que prometeu, o Deus que liberou a palavra, é fiel para cumprir. Então vamos crer, mesmo contra a esperança, mesmo quando não há possibilidade, mesmo quando a nossa mão não dá conta, mesmo a gente olhando que não tendo força. Abraão viu que o seu corpo físico não tinha força, não tinha condições, sendo de idade, alguém pode desistir,
Desiste disso, essa promessa não vai se cumprir, você não vai ser pai de multidões. Ele olhava e ele reconhecia essa fragilidade que ele tinha, como nós reconhecemos fragilidade em nós, que tem coisa que a nossa mão não consegue levantar, que a nossa mão não consegue fazer, mas nós temos uma esperança, nós temos um Deus que liberou uma palavra, e esse Deus que liberou a palavra, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Não interessa se nós não estamos vendo, os nossos olhos não estão enxergando, mas a nossa esperança é uma esperança espiritual, em um Deus forte, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que Deus possa, em Cristo Jesus, renovar a tua esperança, que você possa viver por fé, que você não venha viver por vista, mas que a tua esperança venha a ser colocada nas mãos do Senhor, que você venha a ter convicção cada vez mais que o Senhor é contigo, que Ele é fiel para cumprir, que você possa receber essa palavra de esperança para a tua vida, para a tua casa e para o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Deus abençoe.